Eu não sei se vocês têm acompanhado as mensagens do Bispo Macedo esta semana. Era muito bom que você pudesse acompanhar nas redes sociais. Todo dia de manhã o Bispo Macedo grava uma mensagem curta, 10, 15 minutos, cuidando, Deus através do seu servo, falando o que cada um precisa a cada semana. Por exemplo, essa semana o Espírito Santo tem falado muito através dele sobre a fé natural e a fé inteligente. E é por isso que eu queria que você prestasse atenção nessa palavra que nós vamos falar aqui agora, que vai fazer você entender melhor as características dessa fé inteligente que faz toda a diferença. Amém? Por exemplo, no versículo 21, a Bíblia fala da cura da filha de Jairo. Veja só aí, versículo 21. Passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está à morte, rogo-te que venhas e imponhas as mãos para que sare e viva. E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. Então um homem que era religioso, era um dos principais da sinagoga, portanto não era um discípulo de Jesus, não era um seguidor de Jesus, mas um religioso, que quando viu a sua filha à beira da morte, não quis saber da sua religiosidade, deixou de lado o seu orgulho e foi até aquela multidão onde Jesus estava para suplicar que Jesus curasse a sua filha. E o Senhor Jesus prontamente se dispôs a ir com ele até em casa para curar sua filha. Porém, no caminho, enquanto ele caminhava com Jesus em direção à sua casa, a Bíblia mostra que aconteceu um dos milagres muito conhecido. Você com certeza já ouviu falar da cura da mulher hemorrágica, sim ou não? Olha só como que Deus trabalha. Deus permitiu que aquele episódio acontecesse ali no caminho, diante dos olhos de Jairo, para que a sua fé fosse despertada. Porque nós estamos falando de uma pessoa que não estava habituado a ver os milagres que a multidão que seguia Jesus via. Aquela multidão que estava ali já tinha visto paralíticos andarem, aquela multidão que estava ali já tinham visto cegos enxergarem, já tinham visto Jesus transformar a água em vinho, multiplicar os pães e peixes. Então, a fé daquelas pessoas que seguiam Jesus, de uma certa forma, já estava amadurecida por todos os milagres que tinham visto. Mas Jairo ainda não havia visto o que aquela multidão tinha visto. Então Deus permitiu que tudo aquilo acontecesse diante dos seus olhos. Você conhece a história. Aquela mulher hemorrágica, ela contrariando as leis da época que impedia, você pode ver nas anotações aqui da Bíblia de Estudo, o Bispo Macedo menciona aqui que uma das principais leis de Moisés impedia que uma mulher que tivesse qualquer fluxo de sangue se aproximasse de uma multidão e, pior ainda, tocasse em alguém. E aquela mulher descumpriu exatamente essas duas regras. Por isso que agora você entende o porquê que quando Jesus perguntou: alguém me tocou? A Bíblia fala que ela teve medo de dizer. Está escrito aqui que, temendo e tremendo, ela disse que havia sido ela que tinha tocado em Jesus. O medo dela é porque ela sabia que, pela lei, se as pessoas soubessem que ela estava com fluxo, ela seria apedrejada. Então, olha o que a fé faz. A fé faz a pessoa até correr riscos. A fé faz a pessoa cometer loucuras, como foi o caso dela. Em outras palavras, eu estou morrendo mesmo, é tudo ou nada. De que me vale ficar aqui nesta religiosidade enquanto eu estou à morte? Então, isso aconteceu diante dos olhos daquele religioso, porque ele estava habituado a isso, e ele sabia que pelo que ele fez, ele teria
represálias depois. Sendo o principal da sinagoga, ele ia até Jesus pedir ajuda. Imagine o que ele não ia ouvir depois por parte das pessoas religiosas daquela época. Você foi lá atrás de Jesus de Nazaré. Compreende, sim ou não? Então Jesus estava mostrando para aquele homem, através do exemplo daquela mulher, que existem certas coisas na vida da gente que a gente não tem que ficar preocupado com o que vão pensar, com o que vão falar. É como se Deus estivesse mostrando para ele, está vendo? Essa mulher, ela contrariou os costumes, ela não quis saber o que iriam falar ou pensar dela por conta da fé que havia dentro dela. Então aquilo trouxe para ele uma certeza: bom, eu estou fazendo a coisa certa. Eu estou fazendo a coisa certa. E ao ver uma mulher de 12 anos com uma hemorragia sendo curada diante dos seus olhos, simplesmente tocando no manto de Jesus, com certeza ele pode ter pensado: se ele fez isso, se aconteceu esse milagre só ela tocando no manto dele, imagine o que ele não vai fazer quando chegar na minha casa. Então a fé daquele homem fez o quê? Foi lá em cima. A fé dele foi lá em cima. Só que nesse momento em que a fé dele foi lá em cima, em que ele estava com a fé à flor da pele, o diabo não podia ficar de braços cruzados, podia? Em outras palavras, o diabo pode ter dito: eu tenho que fazer alguma coisa, eu não posso deixar este homem com a fé desse jeito, eu tenho que fazer alguma coisa. E foi então que, enquanto Jesus falava com a mulher hemorrágica, dizendo, versículo 34, e então lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta. Para que enfadas ou incomodas mais o mestre? Então olhe para mim, por favor. O diabo tratou logo de enviar os seus mensageiros, né? Como aquele ditado: quando ele não vem pessoalmente, ele envia o secretário, não tem? Então o diabo tratou logo de enviar alguém para dar aquela notícia para ele. Embora eles estavam falando a verdade ao dizer que a filha estava morta, mas honestamente, havia várias formas de você falar para uma pessoa que o filho morreu. Eles poderiam ter dito: olha, Jairo, desculpa, eu sei que você está levando Jesus até a sua casa para curar sua filha, mas é tarde demais, olha, ela faleceu, meus pêsames. Não é assim que você de repente daria a notícia? Mas foi assim que eles fizeram? Não, eles já chegaram dizendo: olha, não incomodes mais o mestre. Em outras palavras, esquece, desista, não tem mais jeito. Era mesmo o diabo, através da boca daquelas pessoas, tentando de alguma maneira fazer com que a fé de Jairo, que tinha aflorecido, que estava à flor da pele por conta do milagre que ele viu, ao mesmo tempo fazê-lo o quê? Desanimar. Você veja, quando você chega na igreja, há um esforço por parte do servo de Deus para despertar a sua fé. Às vezes a gente apresenta para você um testemunho, a gente vem aqui com uma palavra para mostrar para você do que Deus é capaz, fazendo exatamente o que Deus fez com Jairo, despertando a sua fé, fortalecendo a sua fé. Mas quando você sai pelas portas da igreja fora, o diabo também tem os servos dele para fazer o contrário, com as más notícias, com palavras carregadas de pessimismo, incredulidade, para fazer justamente o oposto. É como se você chegasse aqui e a sua fé se enchesse de força, e lá fora o diabo quisesse como que abrisse uma torneira, uma válvula, e deixar a sua fé ir por onde? Por água abaixo. Por isso que tem gente que está sempre com a fé de altos embaixo. Então o que aconteceu? Quando o Senhor Jesus percebeu a ação do diabo nas palavras daqueles servos,
que foram dar notícia para Jairo, imediatamente, versículo 36, Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga, o quê? Não temas, crê somente. E aqui está o ponto principal que eu quero que você preste atenção. Jesus, ouvindo aquelas palavras que Jairo estava ouvindo, aquela notícia, Jesus imediatamente olhou nos olhos de Jairo e disse: olha, Jairo, não temas, crê somente. É como se Jesus estivesse dizendo o seguinte: eu sei o que você está sentindo, como pai, eu sei o que você está ouvindo, eu sei o que você viu quando saiu de casa, porque ao sair de casa ele viu o estado em que a filha estava. Mas é como se Jesus estivesse dizendo para ele o seguinte: não importa o que você viu, não importa o que você ouviu, e nem o que o seu coração está sentindo, apenas creia. E é assim que trabalha a fé inteligente. A fé sobrenatural é a fé que contraria o que os olhos veem, contraria o que os seus ouvidos ouvem e até contraria o que o seu coração sente, porque muitas vezes o próprio coração sente aquele desânimo, aquele sentimento, como no caso daquele pai, o sentimento de que tudo estava perdido. Mas quando você apela para a fé inteligente, você pensa, você não sente, você o quê? Pensa. E você pensa da seguinte forma: não importa o que o meu coração está sentindo, não importa o que os meus ouvidos estão ouvindo, não importa o que os meus olhos estão vendo, se Deus está comigo, como eu creio, eu vou passar por essa situação e vou prevalecer. Percebe, sim ou não? A palavra de Deus vai se cumprir. Por isso Jesus disse para Jairo, em outras palavras: Jairo, se agarre à fé, não temas, esquece o que você ouviu, esquece o estado em que você viu sua filha, esquece o que o seu coração está sentindo, creia, e vai acontecer o milagre. Então eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que você tem ouvido, e nem o que você tem visto, mas a fé que vai transformar a sua vida não depende de nada disso, só depende que você creia nessa palavra. Amém? Aí diz assim, versículo 37, e não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas o quê? Mas dorme. E riam-se dele. Porém, ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. Então, quando Jesus chegou na casa, a primeira coisa que aconteceu foi encontrar as pessoas chorando. E Jesus disse para aquelas pessoas: ela não está morta, ela dorme. Quando ele falou aquelas palavras, as mesmas pessoas que estavam chorando passaram o quê? Olha, veja se não é o diabo. As mesmas pessoas que estavam chorando pela morte da criança, agora estavam rindo de Jesus ao dizer que estava viva. Então é assim que o mundo funciona. O que é que Jesus fez com aquelas pessoas que riam das suas palavras? Em outras palavras, se vocês não acreditam, dá licença, por favor. Jesus pediu para que Jairo tirasse todos de dentro de casa, ficando só 3 discípulos e o pai e a mãe da criança. É exatamente isso que você deve fazer. Se você quer preservar a sua fé, quem não respeita a sua fé não merece estar do seu lado. Se riem da sua fé, então para que você vai compartilhar da sua fé? Para que você vai estar expondo a sua fé a alguém que não lhe respeita? Então, existem
situações que são inevitáveis. Às vezes, há pessoas, por exemplo, que ela é casada com um incrédulo e não vai se separar. Uma coisa é você que é solteiro e vai casar com um incrédulo. Aí você está arrumando para a sua cabeça e não culpe Deus das suas tribulações. Outra coisa é você que já é casado com um incrédulo, você já conheceu Jesus com um marido incrédulo, uma esposa incrédula, e que está sempre rindo da sua fé, que está sempre criticando a sua fé. Então existem certas coisas que são inevitáveis. Você não pode pedir demissão porque lá no seu trabalho você convive com o incrédulo, porque a não ser que você vai trabalhar lá no céu, porque se você sair dali porque trabalha com incrédulo, você vai encontrar outro lugar com incrédulos. Então existem certas coisas que são inevitáveis, existem outras que são completamente evitáveis. Existem pessoas que você já poderia ter: olha, bom dia, boa tarde, tudo bem consigo? Como vai a família? Deus abençoe, até logo mais, até o próximo dia, e assim por diante. Amém? Porque se você ficar dividido, se até Jesus teve que tirar aquelas pessoas, teve que limpar aquele ambiente para poder o milagre acontecer, de repente você tem que limpar um pouco ao seu redor as coisas que têm lhe feito mal. Amém? Então, tendo feito isso, está escrito versículo 41, tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. Então está aqui, o milagre aconteceu, mas esteve a pouco de não acontecer, porque naquele momento em que Jairo ouviu aquela notícia, tudo colaborava para que ele desistisse. Quantas pessoas estavam dizendo para ele desistir? Muitas. Inclusive quando chegou em casa, vendo as pessoas rindo, ele tinha tudo para virar para Jesus e dizer assim: Senhor, deixa para lá, não tem jeito, eu aceito, e desistido. Jesus teria respeitado a decisão dele e aquela criança teria sido sepultada. Mas por outro lado, havia uma multidão dizendo para ele desistir, e apenas uma só pessoa falando para ele acreditar. Quem era essa única pessoa? Deus. Então ele abriu mão de ouvir uma multidão de vozes para ouvir apenas uma só voz, a voz de Jesus. E é exatamente isso que vai salvar você. Abrir mão das vozes, abrir mão de tudo que é contrário à sua fé e se apegar apenas a uma única palavra, a palavra de Deus, que diz para você: eu sou contigo, que diz para você: não temas, crê somente, que diz para você ser fiel até o fim, e é isso que vai te sustentar. O que sustentou Jairo foi as palavras de Jesus na mente dele: não temas, crê somente. Essa pessoa que falou isso para mim, que está aqui comigo, eu sei o que ele pode, eu sei o que ele é capaz, e eu sei que ele vai me sustentar. Amém? É exatamente isso que Deus espera de cada um de nós. Não importa o que você esteja passando, não importa o que você esteja sentindo, ou o que você esteja vendo, ou o que esteja ouvindo, o que importa é que você confie na palavra que você tem ouvido, creia nessa palavra, agarre-se a ela até o fim, que tudo vai passar. Amém? Fique de pé, por favor, em nome de Jesus.